O SESI São Paulo oferece o Programa Emergencial de Educação Pós-Pandemia a mais de 500 mil alunos das escolas públicas. Essa iniciativa do Estado se estende a várias cidades aqui da região de Bauru. Bom, nosso convidado aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, para explicar em detalhes esse programa, essas parcerias, é o Jader Cerny, que é diretor das unidades SESI de Bauru, Botucatu e Jaú. Obrigada por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Olá, como vai? Estou à disposição. Bom, o objetivo desse trabalho, dessa iniciativa, né, do SESI, tem envolvimento com as dificuldades enfrentadas, especialmente nos períodos mais críticos da pandemia, com relação ao processo de alfabetização, Jader? Correto, Lidiane. Como nós todos sabemos, né, no período da pandemia houve suspensão das aulas presenciais, né, em todo o país e em vários lugares do mundo, não só no Brasil. Então, a educação, que sempre enfrentou alguns problemas, né, dessa vez, então, o problema é um problema totalmente inesperado, que pouca gente sabia como lidar isso, tivemos que se adaptar rapidamente às aulas à distância, totalmente à distância, e de uma forma inusitada, tentar alfabetizar uma criança à distância. É uma coisa inédita mundialmente. Se você procurar na literatura, você não vai achar nada. E agora já temos condições de fazer os nossos levantamentos. Ou seja, os números que nos chegam é que no estado de São Paulo, especificamente, cerca de 40% dos alunos que estão hoje no terceiro ano do ensino fundamental deveriam estar alfabetizados e não estão. 40% desses alunos. E no ensino fundamental 2, especificamente nas crianças de sexto a nono ano, o ensino da matemática, da língua portuguesa, também sofreu um forte impacto. Matemática, especificamente, chegou a 11 vezes pior que o de língua portuguesa. Então, alguma coisa precisa ser feita. Já houve algumas orientações da Secretaria Estadual de Educação nesse sentido, para que um programa, algum projeto de reforço fosse implementado rapidamente. E o SESI desenvolveu uma ferramenta para isso, né, envolvendo umas tecnologias mais modernas de educação e implantou na nossa rede. E uma decisão do nosso conselho, nós passamos a ofertar isso aos municípios do estado de São Paulo de uma forma totalmente gratuita, essa ferramenta, ou seja, a capacitação, a utilização e o acompanhamento dessa ferramenta que visa especificamente recuperar a alfabetização do ensino fundamental 1 e o aprendizado de língua portuguesa e matemática no fundamental 2. Uhum. Jader, na prática, em que consistem esses recursos, essas ferramentas? Bom, procuramos buscar, Lidiane, o que mais moderno existe hoje em educação. Primeiro, a capacitação. Por quê? A recuperação em si estava um pouco, eu não vou dizer em desuso, Lidiane, mas a educação é uma coisa muito dinâmica. E o que se tinha até então, que a criança, o correto seria fazer a recuperação dela durante a vida escolar dela. Né? Você já deve ter escutado falar muito disso, formação continuada, esse negócio todo. Só que agora houve um colapso, uma emergência para ser tratada. Então, a primeira coisa a fazer é capacitar o professor como fazer essa recuperação, porque não pode ser feita como era feita antigamente, ou seja, você separa crianças, você tira elas do convívio das outras, como se elas tivessem alguma dificuldade maior que as outras em aprender, quando na realidade não é isso. Todo mundo aprende. Alguns aprendem de uma forma, outros aprendem de outra. Então, primeira coisa, capacitar o professor. E o segundo foco seria a individualização do aprendizado, ou seja, o que exatamente aquela criança tem de dificuldade, no caso, em alfabetização. Porque eu não posso tratar duas crianças da mesma forma, sendo que uma tem uma dificuldade X e a outra tem dificuldade Y. Então, você primeiro precisa diagnosticar qual é a dificuldade, para depois recuperá-la. Então, é baseado nesses dois princípios que foi desenvolvido o programa. E aí, esse cenário podemos dizer, pós-pandemia, ou no momento mais atenuado da pandemia, em que as aulas presenciais foram retomadas, vocês têm observado que há uma sobrecarga muito grande do professor dentro da sala de aula, justamente por essa necessidade, né, de ter que socorrer os alunos, né, e que, especialmente aqueles que têm apresentado maiores dificuldades com relação a esse período em que houve uma certa defasagem, há esse cenário de necessidade de socorrer o professor dentro do ambiente da sala de aula também, Jader?
Viviane, veja só, o problema que nós estamos enfrentando, todo mundo que trabalha com educação, não é só essa defasada. A pandemia trouxe muitos problemas para a educação. Primeiro, do dia para a noite foi exigido competências dos professores que até então não eram. Ou seja, você trabalhar com uma ferramenta virtual, você ensinar à distância com uma coisa que não se aprendeu na faculdade, não se aprendeu na vida até então, na vida profissional. Isso já houve uma sobrecarga emocional de trabalho muito grande. Os professores faziam isso em casa. A verdade é essa, eles não faziam na escola, né? Faziam em casa. E com o retorno das aulas, além desse problema de defasagem, há uma carga emocional muito grande envolvida nesse processo. As crianças ficaram 2 anos praticamente sem convívio social. Se você pegar uma criança que estava no primeiro ano, no início da pandemia, você veja que ela ficou o segundo e o terceiro ano sem convivência com outras crianças. Você imagina na hora que isso volta. Aí você também tem os professores, já com essa carga, também trazendo isso para a sala de aula. E também tem os pais, viu, Lidiana? Uma coisa que a gente não pode esquecer. Os pais também estão fortemente abalados por tudo isso. Então, além do problema educacional, tem esse problema emocional que precisa ser observado e nós estamos observando. Mas vamos falar especificamente do problema educacional, né, de aprendizagem, é sim um problema que está aí, está constatado no Brasil todo, e cada escola, cada unidade escolar tem a sua estratégia, traçou uma estratégia de recuperação. O que o SESI oferece é uma ferramenta que não vai contrapor nenhum sistema de ensino que essa escola já tenha, também não quer sobrecarregar os professores, como você bem lembrou, não adianta a gente trazer mais uma tarefa para o professor, né? É simplesmente uma ferramenta que nós vamos capacitar, e o professor, ele sim, que é o protagonista do ensino, ele decide como usar essa ferramenta e quando usar essa ferramenta. Porque, com certeza, ele tem os seus conhecimentos, ele tem as suas ferramentas, o SESI só quer dispor mais uma para ficar à disposição dele. Ou seja, é um trabalho que já é executado dentro da própria estrutura das escolas da cidade e do estado. Tem a duração de um semestre letivo, segue até o final do ano, até dezembro agora, né, Jader? E aqui, nas cidades da região, são 28 municípios que fecharam essa parceria com o SESI? Sim, no primeiro momento a gente faz esse termo de cooperação técnica gratuita, nós fechamos por 6 meses, de agosto a dezembro. Mas ele pode ser renovado, mais 6 meses e assim por diante. Tá? No primeiro momento aqui, vamos falar especificamente na nossa região. No estado de São Paulo todo, foram mais de 300 municípios que aderiram. Aqui na nossa região são os municípios de Agudos, Areal, Getulina, Guaiçara, Guarantã, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia, Promissão, Uru, Águas de Santa Bárbara, Arandu, Barra Bonita, Bofete, Cerqueira César, Iaras, Itatinga, Paranapanema, São Manuel, Itapuí, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois Córregos, Pederneiras, Torrinha, Cabralha Paulista, não, Cabralha é só para 2023, Botucatu e Jaú. Ao todo serão 39.985 alunos atendidos. Certo. E são contratos de parceria fechados diretamente entre a rede do SESI e as prefeituras? Exatamente, entre o SESI de São Paulo e a prefeitura em questão. Certo. Oferecido de graça? Totalmente Não há gratuito. custo às prefeituras? Nenhum, absolutamente nenhum. Todo o custo é por conta do SESI. Já contratamos já os profissionais. Na nossa região aqui, serão 11 técnicos que visitarão esses municípios, porque essa capacitação, é bom dizer, Lidiana, ela vai ser presencial para municípios até 100 mil habitantes, ou seja, o nosso técnico vai até lá e volta para acompanhar. Acima de 100 mil habitantes, essa capacitação vai ser à distância, mas a menos de 100 mil vai ser presencial. Então, os profissionais já estão contratados, todo deslocamento, material de apoio, é tudo por conta do SESI. Esses profissionais, esses analistas, especialistas contratados pelo SESI vão dar esse suporte aos mais de 20 mil professores. E só para a gente reforçar, o objetivo é ampliar a proficiência, especialmente em língua portuguesa e matemática, que foram as duas disciplinas em que se encontraram grandes dificuldades, Jader. Sim, porque as disciplinas de português e matemática, língua portuguesa e matemática, são o pilar, né, das outras coisas. Porque se o aluno não lê bem, ele não interpreta bem um texto, vamos supor, de geografia. E se ele não tem um raciocínio matemático adequado, ele também não consegue desenvolver outros tipos de raciocínios mais complexos. E também a alfabetização. Perceba que é duas frentes. Uma no Fundamental 1, que vai do primeiro ao quinto ano,
foco na alfabetização. Isso ocorre no terceiro ano, basicamente. E no Fundamental 2, que seria do sexto ao nono ano, o foco em língua portuguesa e matemática. Jader, só para a gente finalizar, né? Um trabalho que vai ser realizado entre os meses de agosto e dezembro, que é um semestre letivo. Qual que é a expectativa de vocês com relação aos resultados, em termos de melhorias na aprendizagem, né? Aperfeiçoamento do processo de aprendizagem? Você comentou sobre essa questão de sobrecarga, não só a sobrecarga em sala de aula, né? A sobrecarga pedagógica, mas também a sobrecarga emocional. Qual que é a expectativa de vocês para os frutos desse trabalho, dessas parcerias até o final deste ano? Juliana, a nossa pretensão é que, inclusive a partir do semestre do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, é levar a todos os municípios paulistas. E a nossa pretensão final é recuperar. Né? Quando a gente fala recuperar, é colocar essas crianças, né? Ajudar as escolas, os municípios a colocar essas crianças no nível que deveriam estar. Você perceba que eu estou falando de recuperação, não é nem de avanço. Né? Primeiro vamos recuperar, para depois pensar em avançar. Se a gente conseguir recuperar, colocar, por exemplo, a criança no terceiro ano está alfabetizada, a criança do sexto ano e ao nono ano está com todas as expectativas de aprendizagem para essa série, conforme a base curricular nacional pede, completas em português e matemáticas, vai ser 100% atingido. O nosso objetivo será 100% atingido. Ou seja, esse é o nosso foco. É uma missão árdua, não nos compete aqui a dizer, vamos dizer, qual o percentual que a gente espera chegar, porque vai depender de uma parceria muito forte com o município, vai depender do aluno, vai depender dos professores e depende também até das famílias dos alunos. Que é um momento, se a gente quiser recuperar a educação do atraso que ela se encontra, todos envolvidos nesse processo de educação têm que participar, inclusive os pais. Ok, nós agradecemos a participação aqui no programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, do Jader Cerny, que é diretor das unidades SESI de Bauru, Botucatu e Jaú, explicando para a gente como é que essa parceria firmada entre o SESI e os municípios aqui do estado de São Paulo, que na nossa região de Bauru são 28 municípios, para a implementação do Programa Emergencial de Educação Pós-Pandemia. Esse programa aí que vai atender mais de 500 mil alunos das escolas públicas. Jader, muito obrigada, parabéns pela iniciativa, boa sorte aí nos resultados. Obrigado, Lidiane, sempre à disposição. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este programa fica disponível na íntegra para você acessar a qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!